Exatamente. Quer dizer, Você tinha primeiro lugar no colégio? Eu era realmente, assim, muito. Tanto que quando eu era muito novinha, vem de uma família que é muito pobre, mas aquela pobreza de uma mãe solo que é funcionária pública de... Enfim, Que tem que uma consegue... pobreza classe média, né? Classe média trabalhadora. Mas eu estudava em escola pública e as minhas professoras chamaram minha mãe, eu tinha 10 anos, dizendo que talvez eu precisasse de acompanhamento psiquiátrico, porque talvez eu fosse uma criança neuroatípica, tivesse determinadas habilidades que naquela época chamavam de criança superdotada. E minha mãe não tinha nem conhecimento e nem a disposição, eu acho, de me encaminhar para uma escola dessa. Mais tarde ela me disse isso, porque ela achava que, enfim, de certa maneira, de forma sensível, que eu poderia me tornar uma pessoa mais arrogante. E ela achava, entendia que, mesmo sem compreender profundamente o debate da educação, ela sabia que se formar com a diversidade de modo geral que a escola pública dava, era muito importante para qualquer processo formativo. Então ela nunca investigou. Bem, eu acho que a nossa videomaker já está nos gravando, pelo que eu a conheço. Ela pega os offs, né? A nossa entrevistada aqui no Estúdio Azul, ela era a primeira da classe, sempre foi. Depois ela foi a primeira professora universitária da UFRJ transgênero no estado do Rio de Janeiro. Ela foi a primeira deputada estadual transgênero e ela é a primeira transgênero que dá uma entrevista aqui para mim, em casa, no Estúdio Azul, que é a Dani Balbi. Como vai, Dani? Bem, Hilde, um prazer enorme estar aqui com você. Te acompanho há muito tempo, tenho uma admiração gigantesca por você, também por tudo que você representa. E vamos na luta, né? Vamos, estamos juntas. A Dani, ela anda com segurança. E ela estava me contando que não só ela, como todos os parlamentares do Rio, têm um esquema de segurança, né? São sempre acompanhados por segurança, desde o episódio da Marielle. Isso. Eu não sei exatamente se o protocolo de segurança para os parlamentares na Alerj começou a partir do evento trágico que foi o assassinato político da Marielle, mas me parece que se intensificou. E pelo que eu conversei com as parlamentares de esquerda, elas se atentaram para a necessidade de ter um segurança e criar um esquema muito forte de segurança pessoal a partir desse evento. E você tem uma boa relação com os seus colegas no plenário? Você percebe algum tipo de preconceito? Olha, Hilde, pergunta complexa, porque eu esperava, sempre acompanhei muito de perto a política nacional e a política aqui do estado do Rio de Janeiro, então eu esperava uma recepção mais virulenta, uma oposição mais virulenta de parlamentares da direita, imaginava, como se concretizou, que eu fosse ter uma relação muito tranquila com os parlamentares da esquerda. Mas em relação aos parlamentares da direita, a minha relação ela é republicana. Talvez porque nos últimos anos a gente tem avançado na punição em relação à transfobia, a machismo, a racismo, mas de fato a minha relação com os parlamentares, inclusive da extrema-direita, ela é republicana. Eles respeitam a minha atuação parlamentar, eu respeito a atuação parlamentar deles, o que não impede que nós façamos todos os enfrentamentos nas questões de mérito de projetos que, óbvio, refletem os posicionamentos ideológicos de cada parlamentar. Então, nós temos um histórico de enfrentamento nas trincheiras da Alerj em relação àquilo que a gente entende que deve ser o papel do legislativo, que deve pautar o executivo, mas no trânsito, no trato, no respeito às prerrogativas do exercício, eu nunca recebi
por parte da extrema-direita até agora, nesses 8 meses, nada que eu possa configurar como transfobia, né, ou como uma interdição machista, evidentemente machista ou racista. Eu não percebi isso. Você é uma pessoa tão doce e tão respeitosa que eu acho que também há, às vezes, o homem não aceita a mulher enfática, assertiva, com um poder, ostentando um poder, né? E você, naturalmente, você é uma pessoa muito clara, muito objetiva nas suas colocações, mas é uma pessoa doce. Talvez isso. Quem me falou isso foi uma outra parlamentar, não vou dizer o nome dela, mas uma parlamentar muito querida, e ela fez essa colocação. Ela disse que ela olha para mim, passam muitas coisas pela cabeça dela, é uma mulher que enfim, tem uma história de defesa da comunidade LGBTQIA+, mas ela diz exatamente isso. Ela falou que o trato comigo é um trato que chama a atenção dela para refletir sobre as questões de gênero, de transexualidade especificamente. E depois da reflexão dela, eu fiquei refletindo sobre isso também. Então, você deve ser, na sua vida também, você não deve ter demonstrações de violência, de hostilidade e ironias, não? Diretamente, não. É claro que ao longo desses 34 anos de vida, eu já recebi transfobia. Quando eu era muito nova, quando eu comecei a minha transição, eu fui vítima de um episódio de violência física. Eu estava, na verdade, na graduação, estava começando o meu processo de expressão da minha transição de gênero. Então, sofri um episódio de violência física que não publicizei e nem judicializei, porque eu tinha muito pouco conhecimento e muito constrangimento também, a verdade é essa. Estou falando de 14 anos atrás também, onde a pauta não era uma... Você tinha 20 anos? 20 anos. Sofri uma violência no bairro onde eu morava. Houve alguma oposição na sua família, no seu ambiente de trabalho, a essa transição? Sim, eu me identifico como uma mulher transgênero desde muito nova, apesar de não conhecer nem o termo, nem saber que isso era uma possibilidade. Com 4 anos eu virei para minha mãe e falei, eu quero, quando crescer, ser a Daniela Mercury, e eu quero ficar igual a você. Até porque a minha mãe é ainda hoje uma das minhas maiores referências, mas era a única referência de adultecer. Então eu achava, na minha inocência, que eu ia me tornar minha mãe, e quando eu comecei a perceber que tinha um jogo de gênero envolvido, eu falei, uai, eu não posso ser igual ao meu irmão, eu vou ser igual à minha mãe. E falei para ela, mamãe, tá demorando, eu acho que eu não estou ficando parecida com você. Minha mãe teve uma reação violenta, também não tinha esclarecimento nenhum em relação ao tema. E aí eu recalquei. Com 12 anos, que coincide com o primeiro mandato do presidente Lula, foi quando a gente teve mais acesso à informação e acesso a bens. Nós, lá em casa, tivemos acesso à internet. E eu tinha aquilo e eu fui pesquisar sobre alguma possibilidade de expressar uma identidade de gênero e eu descobri o processo transexualizador, que naquela época nem tinha esse nome. Mas ali eu já sabia que não seria fácil. Então eu comentei com algumas amigas e uma prima, minha prima mais nova, que tinha 10 anos na época, eu consegui falar para ela, e minhas 2 amigas do colegial. Eu disse, eu não sei quando, mas eu vou passar por esse processo. Na época, na minha cabeça, estava muito ligada à cirurgia. E mais tarde, assim que eu entrei na graduação, eu soube que a própria UFRJ tinha um dos hospitais modelos que faziam tratamento. E logo que eu entrei, também mobilizei um grupo de amigas e falei, vamos lá no hospital. Fomos eu, mais 5 amigas do hospital. E tem um detalhe que é curioso. A minha mãe, ela é funcionária pública do hospital da UFRJ, do ambulatório. Então, a gente criou um esquema para entrar no hospital sem passar pelo ambulatório. E eu tive que pedir para o psiquiatra que me atendeu para ele cuidar com sigilo do meu prontuário, porque a minha mãe, como funcionária, tinha acesso facilitado ao meu prontuário. Então, para ele não descrever pormenorizadamente qual era a minha questão, porque minha mãe poderia ver o meu prontuário a qualquer momento, como de fato aconteceu, e ela entenderia que eu fiz uma consulta no psiquiatra, porque eu tinha, obviamente, episódios de maior ou menor depressão, mas que não estariam ligados a nenhuma necessidade, nada que mencionasse transexualização.
E fiquei muitos anos. A partir dali eu comecei um tratamento com terapia, fiquei 4 anos com uma E terapeuta. com hormônios também? Não, o hormônio veio quando eu interrompi. O que aconteceu? Com 24 anos eu precisei entrar no mercado de trabalho formal. Ingressei no mestrado, mas precisava me sustentar. E fui dar aula. E aí eu tive que, de certa maneira, suspender o processo transexualizador, a transição. Mas aquilo me deu uma depressão maior ainda, né? Um quadro depressivo muito, muito agudo. E eu decidi, então, aí fazia o mestrado, decidi que eu não conseguiria mais dar aula naquele gênero, né? Que seria o gênero masculino. Então, quando eu concluí o mestrado com 25 anos, eu também larguei o ensino, a rede privada de ensino, e entrei de novo, voltei para a terapia, e aí já era governo Dilma, início do governo Dilma, já tinha o processo transexualizador, já tinha um diálogo maior com os profissionais que atendiam as pessoas mais vulneráveis, né, que caminharam no Ministério da Saúde, as portarias, e eu consegui ser atendida e começar a hormonioterapia. Que libertação, hein? Nossa, eu não... Que libertação. Como é que foi para você a primeira vez que você foi já mulher para dar aula? Olha, foi no colégio de aplicação da UFRJ, porque eu fiquei aí eu fiquei 2 anos fazendo só, aí terminei o mestrado, com louvor, entrei logo no doutorado, mas ficava em casa estudando e recebendo uma bolsa pequena, e eventualmente na faculdade ter uma aula ou outra, encontrar com a orientadora. Aí depois desses 2 anos eu me senti pronta para fazer o concurso de substituta para o colégio de aplicação da UFRJ e passei. Quando eu entrei naquela sala e aqueles alunos, assim, a escola toda, né? Porque era uma escola que tem um outro modelo de gestão da educação pública, então muito sensível a uma série de questões, e os alunos acabam também respondendo a essa sensibilidade e são muito sensíveis. Me acolheram da melhor maneira, o Grêmio mobilizado para tentar entender, porque também era uma novidade para eles. Quando eu entrei naquela sala de aula de vestida, eu falei, meu Deus, foi um misto de libertação com desafio. Com desafio. Por um lado, eu me senti aliviada de não ter que esconder nada, porque também já estava nessa época tomando hormônio. Enfim, acho que meu corpo já estava mudando muito, minha voz, algumas características que a gente chama de secundárias vinham aparecendo. Então houve um alívio, uma sensação de alívio muito marcante, mas também uma sensação de desafio a partir de agora. Eu sou uma mulher transgênero num espaço que antes não tinha recebido nenhuma mulher transgênero nessa posição. Você abordou isso com seus alunos? Não. Eu soube mais tarde que a direção tinha abordado, né, para preparar o terreno para que os alunos não apresentassem nenhum estranhamento, nenhum questionamento, que fosse confortável para todos. Mas curioso, mas o mais bonito dessa minha trajetória no CAP é que nesse período eu já estava madura o suficiente, né, entre aspas, para entender que o meu processo passava irremediavelmente por uma cirurgia que a gente hoje chama de cirurgia de adequação de gênero, de conformação de gênero, e era uma cirurgia que eu precisava de dinheiro para fazer, porque a fila do SUS não atendia, não conseguia absorver a demanda, e para mim era muito urgente. Era uma das questões, inclusive, que fazia o meu humor oscilar e eu entrar em episódios de depressão muito aguda. E a partir daí, os meus alunos, as minhas amigas pessoais, lançaram uma campanha de financiamento público tímida. E os meus alunos, muito espertos, acharam a campanha, mobilizaram a escola toda e foram responsáveis pelo maior aporte que garantiu com que eu realizasse naquele ano a cirurgia. Ai, que coisa carinhosa, bonita! Então, eu digo que eles digo 2 coisas. Uma, eu brinco que eles cumpriram a cota. Eu serei professora a minha vida inteira, sou professora hoje, apesar do parlamento continuo dando aula, mas esses alunos do CAP cumpriram a cota de todos os alunos que eu tive e terei de presente do dia 15 de outubro. Eu sempre tive esse posicionamento, mas eu aprendi na prática que só faz bem conviver com a diversidade, né? Entendi também que esses receios que eu tinha
Eles, obviamente, são justificados, mas eles não precisavam vir à frente da minha atuação. Eles não podem me paralisar. Aprendi com eles que... E foi uma lição que eu fui reforçando depois, que para os jovens, se a gente não coloca o preconceito na frente, ou se a gente consegue desafiar esse próprio preconceito, essas questões são facilmente atravessadas. São assimiladas. São assimiladas. Porque o jovem não tem esse preconceito. Exatamente. Eu sentia que eles não estavam interessados. Aquelas crianças de 15 a 16, tudo bem, trans, legal, mas e aí? E o conteúdo? Eles me viam como uma professora. A sexualidade nos influencia em todas as atividades da vida, né? Porque é a visão da sua sexualidade, não é isso? Como a sexualidade influencia a sua visão de professora? Por exemplo, a análise da obra de Machado de Assis. Nossa, uma pergunta excelente. O Machado, particularmente Machado de Assis, me parece que ele é talvez um dos maiores casos da literatura brasileira. Eu não vou aqui competir com Roberto Schwartz para fazer um inventário teórico e crítico da obra do Machado, inclusive porque o Roberto ainda é o meu maior mestre. Mas acho que, particularmente, algumas questões que o Machado tem sensibilidade para apresentar e articula, por exemplo, na minha opinião, de forma brilhante, questões estruturantes da sociedade brasileira antes de a ideia ou o termo questões estruturantes vir à tona ou estar em voga, com a própria plasmação poética dessa sociedade de maneira muito sutil. Então, por exemplo, no caso particular do Dom Casmurro, a questão da Capitu e a questão da opressão de gênero numa personagem que se torna central muito mais pelo que ela deixa de falar e de exprimir do que pelo que ela diz, entendendo que é uma perspectiva de Mizana Bim. Então a gente tem um narrador que vai revisitar as suas reminiscências, dá conta de apresentar a maneira como as mulheres são oprimidas por uma posição muito confortável do patriarcado à la brasileira, que cria os seus filhos de uma maneira que os permite, enfim, todas as sortes de violações e de revisão, inclusive do próprio dispositivo legal, como no caso, a tentativa do Bentinho de, através das suas memórias, justificar a revisão da sua situação matrimonial, num período em que nem havia o divórcio. Né? Então, por exemplo, não deixo de pensar na obra do Machado, né, que é uma obra, um capítulo à parte da literatura brasileira, sem focalizar a questão particular do tratamento das mulheres na obra do Machado. Enfim. Agora, você falou em questão estruturante. Eu li uma entrevista essa semana de um político em que ele fala que as questões identitárias não são questões estruturantes do Brasil. A fome a falta de moradia, a falta de terra, a falta de saúde, há questões que são estruturais, né? Você concorda? Hilde, eu concordo, porém, porque, de fato, o Brasil... Eu só vou fazer uma parte. Esse político foi o Quaquá de Maricá. O presidente do PT no estado do Rio de Janeiro. O presidente do PT no estado. É claro que o Brasil é um país cuja tradição escravocrata leva ao reposicionamento histórico da fome, do acesso à terra, da maneira como a própria exploração do fator de produção terra se dá no Brasil, a opressão dos segmentos indígenas e dos segmentos negros. Então, isso é uma questão, de fato, historicamente estruturante que formaliza a dinâmica econômica do Brasil até hoje e informa o capitalismo, né? Não tenho dúvidas em relação a isso. Porém, e eu, como boa marxista, tenho absoluta convicção de que os movimentos que a gente chama de estruturantes, que estão ligados às dinâmicas econômicas e à maneira como os grupos populacionais formalizados posteriormente enquanto classe se apresentam num determinado momento histórico,
tem os seus reflexos, ou pelo menos tem os seus resultados superestruturais. E acho que a gente tem dado pouca atenção à superestrutura, e onde se situa, inclusive, o embate político, e tem tido pouca capacidade de dar resposta da superestrutura, que é onde, inclusive, a gente tem travado grandes batalhas que obnubilam as questões estruturantes. Agora, tem uma questão que eu acho que talvez não sei, mas não concordo com o Quaquá. A questão do gênero, e aí pensando a opressão que as mulheres sofreram historicamente no Brasil, no mundo como um todo, mais recortadamente no mundo ocidental e particularmente no Brasil, é uma questão que é pontuada pela nossa sociologia clássica, por exemplo. Quando a gente fala do patrimonialismo, a gente também fala da estrutura patriarcal brasileira. Do machismo. Do machismo. A Casa Grande e a Senzala, essa dinâmica, essa relação, essa metáfora que se popularizou e que é produto muito genial da nossa sociologia, do pensamento social brasileiro, não pode ser entendida sem a maneira como os homens, os fidalgos e os herdeiros, desde sempre no Brasil, desde o início da ocupação do território, tiveram uma posição privilegiada de opressão em relação às mulheres europeias, né, que vinham para ocupar também o território, e também em relação às suas escravizadas e às mulheres indígenas, né, as mulheres dos povos originários aqui. Então, esse tipo de poder pátrio, ele dá conta, talvez, de explicar a maneira como o machismo no Brasil ele é cru. Esse poder, que é um poder econômico, que é um poder que depois se reflete como poder jurídico, ele também vai dizer de como os homens oprimem historicamente as mulheres, especialmente no Brasil, e que, portanto, vai ajudar a gente a compreender por que o Brasil demorou em relação a avanços fundamentais, como o direito da mulher à emancipação no mercado de trabalho formal, ou os direitos efetivos em relação à própria superação de relações matrimoniais opressoras. Me parece que falta para a gente, um pouco da esquerda, um lugar menos terminativo e mais analítico, e acho que um refinamento numa leitura daquilo que a gente chama de estrutural ou superestrutural, né? E aí talvez Marx ajude, né? Não tanto pelo que ele disse, mas pelo que ele deixou por dizer. Eu queria falar justamente sobre isso. Você é do PCdoB, né? Como é que se deu essa sua escolha partidária e essa sua escolha ideológica? Geralmente há muita influência dos pais ou do entorno. Você teve esse tipo de influência familiar ou não? Tive. Minha mãe é uma mulher negra, mãe solo, pobre, e ela é uma mulher da saúde, enfermeira, técnica de enfermagem do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então, ela tinha uma consciência da sua posição de classe, ainda que não uma consciência vinda de uma leitura teórica ou de um espaço de formação política, sabia que ela era uma mulher pobre, então ela identificava os parlamentares que falavam por ela, ou que lutavam por ela. E eu nasci sob a influência de dois parlamentares do Partido Comunista do Brasil, que são Jandira Fegali e Edmilson Valentim, que sempre foram as pessoas que povoaram a minha casa. E, obviamente, o Lula, né? São as três grandes figuras que eu entendi desde cedo que eram as figuras que falavam por mim. Quando eu entrei no colégio técnico, eu fiz formação técnica em administração, eu queria fazer teatro, queria fazer produção cultural, mas por conta de achar que a administração melhoraria mais rapidamente a minha situação material, me inscrevi no cursinho, né, na prova de admissão do curso técnico e passei na FAETEC, na Escola Técnica Oscar Tenório. E ali eu encontrei o PCdoB, a União da Juventude Socialista. E quando eu olhei, entrei na sala do Grêmio rapidamente, eu gostava de debater política, né? Quando estudava na minha época, oitava série, hoje nono ano,
as questões ligadas que davam conta, né, de ensinar sobre o movimento recente da história contemporânea, eu já me identificava como alguém que estava muito próxima da União Soviética, mas quando eu olhei na sala do Grêmio um adesivo da UJS do lado, tinha escondidinho um panfleto do Partido Comunista e dos candidatos à época do Partido Comunista, que eram justamente Jandira Fegali e Edmilson Valentim, eu me reportei para a presidenta e falei, será que eu posso fazer parte dessa juventude, desse partido? E a presidenta rapidamente disse, não pode, só como deve. E na hora veio uma ficha de filiação e eu tinha 15 anos e assinei a ficha e entrei para a União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB. Lá vão se 20 anos. E você está satisfeita com o seu partido? Eu estou muito satisfeita com o PCdoB. Acho que o PCdoB é um partido que tem grandes contribuições, né, na história da nova república. Primeiro porque, apesar de ser um partido que sempre foi minoritário nos espaços de composição parlamentar e até mesmo nos espaços executivos, sempre entregou como contribuição uma leitura muito fina da conjuntura. E o que nos ajuda a nos posicionarmos de maneira que eu considero muito certeira. Por exemplo, no período da primeira composição do governo do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, nós que sempre tivemos pautas históricas, como, enfim, a preservação da previdência social e pública, né, que sempre defendemos o interesse da classe trabalhadora de modo geral, fomos questionadas em relação às necessidades de acomodação daquilo que naquela época já era frente ampla. E nós alertávamos, eu estava ingressando no partido, entendia pouco, mas tendia a concordar, alertávamos para o perigo da reunião das forças reacionárias e alertávamos para a necessidade da composição da frente ampla, né? Demonstrávamos, inclusive, que as forças reacionárias nunca deixaram de existir, que tinham interesses econômicos, inclusive, do grande centro do capitalismo internacional concorrendo para desgastar o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e orientávamos a política por aí, com o cuidado de sermos muito honestos em relação à defesa da composição de um programa que sempre consideramos o programa que defendia os interesses da classe trabalhadora, mas também nos posicionando, às vezes, criticamente em relação a um ou outro aceno que era resultado da acomodação de interesses de uma frente ampla. Pois a partir de 2015, 2014, mas 2015 e 2016 principalmente, a história provou que nós estávamos certos. Né, de que era muito importante que um partido que defende a classe trabalhadora fizesse parte da frente ampla e, em muitos momentos, sustentasse a continuidade do governo, porque o risco não era só o risco da interdição, das mudanças e dos avanços que o governo popular do PT apresentava, mas eram riscos reais de interdição democrática, porque com os interesses do capital remexidos, o passo seguinte do capital é o flerte com o fascismo. E foi o que nós tivemos. Autoritarismo. O autoritarismo. É verdade. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você assistiu ao filme Barbie? Não. Não assisti. Porque é um filme engraçado que você falou que não é uma bobagem. Não é uma bobagem porque ele aborda exatamente essa questão do gênero, da dificuldade masculina, quando ele percebe a força da mulher e também, de certa forma, em muitos assuntos, até uma superioridade feminina. Então, é de uma maneira muito... E acho que você vai gostar de assistir esse filme. E nós vamos conversar sobre isso quando você assistir a esse filme. Certamente. Dá um tempinho? Dá um tempinho? Vamos lá. Você quer que eu peça um cafezinho? Quero. Você é casada? Não. Você tem namorada ou namorado? Não, também. Não. Mas está gravando? Não.
Mas eu vou perguntar. Meu Deus! É muito difícil. Essas questões, ai, meu Você Deus. sabe que para minha geração, eu não sou uma boba. Eu sou a geração de Woodstock. Eu sou a geração dos hippies. Fiz teatro de comunidade. Então, quem era dos anos 60, 70, que viveu a sua juventude nesse período, para não perceber o mundo, tinha que ser muito tolo ou muito oprimido, né? Mas, mesmo assim, para minha geração, há uma curiosidade ainda superior sobre sexo e sexualidade do que a juventude. Essa juventude de 30 anos, de 20 anos, que as coisas vieram tão naturalmente, sem proibição, sem vergonha, sem esconder, sem dissimular, não Eu é? acho que essa juventude aqui em off gosta menos de sexo. Gosta menos? Eu acho. Porque eu acho que ficou o jogo de ego. Eu acho que as redes sociais, a interação pelas redes sociais, propiciou o teste do ego à distância. Então, acho que eles gostam mais de testar o ego do que de concretizar o ato. Entendi. Porque, de fato, é uma É ferramenta. porque pela a distância, porque é virtualmente. Exatamente. E aí eles não têm... Acho que não tem essa coisa também de o risco da rejeição. Porque quando você está na balada, você está olhando a pessoa está te olhando, você não sabe o que vai acontecer e tal, você pode tomar um toco, um não, né? E acho que essa geração não se Não quer tomar toco. Não quer tomar toco. Então fica lá selecionando só aquilo que ela acha que vai dizer sim para ela. No aplicativo de pegação, no Instagram, no Facebook. Vamos falar sobre isso. Ai, vamos. Vamos. Já estamos... Posso servir o cafezinho? Ô, Camila, você viu a vídeo maker que sabe o café? Dani, ninguém está nos escutando. Fala para mim, você tem namorado ou namorada, é casada? Me conta o seu estado amoroso. Eu vou responder, mas eu queria, nesse espaço aqui, que é um espaço de grande audiência, se você me permite, utilizá-lo como uma oportunidade de pontuar algumas questões. Eu sou solteira, não tenho namorado, nem namorada, me identifico como uma mulher heterossexual, então tenho uma... meu objeto de desejo são os homens, mas eu identifiquei o seguinte também, sendo uma mulher trans e negra, eu tendo, como a maioria das mulheres trans e negras, tendo a ter muitas dificuldades quando encontro um relacionamento. Eu não tenho grandes dificuldades de ter relações fortuitas, mas eu tenho dificuldades quando eu percebo que eu estou numa relação que demanda um pouco mais de sentimento ou quando eu estou muito perto de envolvimento. Enfim, é claro que eu também sou vítima de uma série de atravessamentos, eu preciso dizer isso, como muitas mulheres trans e muitas mulheres negras são, então vítimas do preterimento e da solidão das mulheres negras, das mulheres trans, mas eu percebi que esse processo, que enfim, de fora para dentro, me adoeceu e muitas vezes me fez ser uma pessoa que perdeu a cabeça e perdeu a mão respondendo a esses processos externos. E hoje eu consigo caminhar e eu estou muito feliz de ter a oportunidade aqui para me liberar de uma série de expectativas românticas. Não é fácil, não digo que eu estou liberada, de me tratar com mais cuidado e de lidar com temas com os quais eu não consegui lidar a minha vida inteira e entendi que eu precisava de tratamento, de ajuda profissional para lidar com eles, para não me transformar num monstro que consome a mim e que, de certa maneira, acaba afetando tudo ao redor. O tema, a questão da rejeição, da preterição, do preterimento. Então, hoje, eu estou muito feliz porque eu estou me dando um tempo, eu estou conseguindo também, com ajuda médica, com ajuda profissional, a entender e processar
o meu estado civil, gostar dele. E a partir desse tempo e desse momento, espero que eu consiga, quando talvez eu venha a me permitir a me envolver com alguém, ser uma pessoa que tem, que faz menos mal para mim, ou que consegue bloquear o mal que esse histórico de preterimento faz a mulheres como eu, e a partir daí também ser uma pessoa que faça menos mal às pessoas ao meu redor. Bonito, importante a sua reflexão. E eu acho também que, mesmo considerando a sua condição de negra, de transgênero, essa é uma questão que, de certa forma, atinge todas as mulheres, brancas, negras, vermelhas, todas as mulheres. Essa hesitação, essa angústia, né? Agora, você ainda tem mais dois motivos agravantes, duas agravantes, né? Eu sinto, desde quando eu comecei a transitar, desde quando eu entendi que o mundo me lia como uma mulher, né? E eu quero, independente... E você já teve namorado? Não, já tive um namorado há muito tempo atrás, que hoje em dia eu consigo processar. O que acontece? Gente, um namorado para dama, essa mulher linda, doce, suave, inteligente. Eu tive um Esses namorado. homens realmente estão... Eu gostei, eu tive duas grandes paixões na minha vida, em dois momentos, em momentos em que eu estava muito vulnerável, que foram os dois momentos em que eu apresentei uma candidatura. Eu tive outros relacionamentos, em geral, percebia que me envolvia mais, me envolvia menos, mas nunca tive tão envolvida e tão vulnerável quando das candidaturas, né? Em 2018 e agora em 2022. E eu não lidei bem. Em 2018 eu estava namorando e ele terminou comigo no meio do processo. Em 2022 eu não estava namorando, eu estava muito envolvida e ele não quis mais, com todo direito, e eu lidei muito mal com isso. Lidei muito mal, isso afetou muito a minha saúde mental, preciso dizer isso, né? Já tinha, como eu disse, um processo, né, de acompanhamento da minha saúde mental, mas nesse período eu me tornei uma pessoa muito amargurada e até uma pessoa que fez coisas que eu, em estado de saúde plena, não faria. Então, eu agora, a partir disso, estou avaliando mesmo, assim, como é que eu lido, por que eu me envolvo tanto, por que, por exemplo, eu me envolvo mais quando eu estou mais vulnerável, né? Porque como eu lido com isso... É claro que tem participação de um mundo que tem dificuldades, né? Não estou aqui justificando, mas provavelmente não deve ser fácil para um homem cis, heterossexual, assumir publicamente uma relação com uma mulher como eu. Enfim, não estou justificando nenhuma posição, mas eu percebo que quando a gente começa a se envolver mutuamente, eles são os primeiros a darem os passos para trás, porque acho que nesse momento eles avaliam o peso social que deve ser... É a fragilidade deles. Exatamente. Mesmo, né? Agora, é interessante você se colocar assim. Eu tenho entrevistado muitos políticos ao longo da minha vida mesmo, não só nesse programa. E o político, a cada entrevista que ele dá, ele olha com um olhar de aproveitar o momento, aproveitar para expor suas pautas. E, às vezes, ele perde a naturalidade e perde essa profundidade que você hoje expõe aqui. E é muito importante, porque quem nos assiste percebe, tem o feeling, tem o sentimento se a pessoa está interpretando um personagem ou se ela está sendo ela mesma. E você é você mesma. Mas isso não quer dizer que a gente não vai falar das suas pautas. Mas você sabe que eu sinto muita falta? Tem um filósofo contemporâneo carioca que eu gosto muito, que é o Chico Bosco, né? Posso falar dele aqui, inclusive. Deve. O último livro dele sobre o debate público, eu achei incrível, recomendo. Mas ele
apresenta algumas provocações interessantes. Ele diz que talvez naturalmente o espaço da militância seja o espaço das palavras de ordem, que tem uma necessidade de aplicabilidade e de compreensão muito rápidas e que, portanto, perdem quase que naturalmente, não é o termo que ele usa, mas para simplificar, perdem naturalmente a profundidade. E eu venho da academia e da área da literatura e do cinema. Então você é profunda naturalmente. Então eu sinto muita falta das aulas que eu tive, das aulas que eu pude. Hoje eu voltei a dar aula também, porque para mim é muito importante, para minha saúde mental, dar aula dessas áreas do conhecimento. E eu fico querendo, assim, por exemplo, tem sessões do parlamento que são, assim, impossíveis, porque são muito superficiais. Eu gosto das sessões do parlamento onde a gente vai para discussão profunda. Eu sinto falta do subjetivo, do incontornável. Muita falta. Por isso que eu voltei para a sala de aula, para encontrar os meus alunos. E o que você, ultimamente, discutiu com profundidade no plenário, no parlamento? Foi a lei, e aí, enfim, não é nem subjetivo, e, de modo geral, né, a gente não pode nem encarar como uma questão estética, assim, de fundo, mas foi a lei de cotas de tela. Por que eu digo que foi profundo? Porque ali eu senti uma mobilização real, contundente, de uma parcela de profissionais da cultura, de diversos ramos, né? Ou diversos profissionais, atores, produtores, enfim. Cotas de tela são cotas na dramaturgia? E são cotas para a exibição. Exibição, teve o PL que tramitava na Câmara Federal, que foi para o Senado e que, no processo de tramitação, retirou os artigos que tratavam do estabelecimento da cota de tela para as salas de cinema no Brasil, que deveriam apresentar um percentual de produção nacional e não encher as suas salas de exibição com filmes estrangeiros. O projeto não prosperou a nível federal, mas nós aqui, por iniciativa, e aí preciso dar os créditos devidos, do deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Audiovisual Fluminense, em diálogo com os setores produtivos aqui do Rio de Janeiro, né, mas também do Brasil inteiro, que produzem cinema, adaptou para a realidade fluminense e apresentou o projeto. E eu li o projeto, consegui me articular com alguns produtores, enfim, todos eles, produtores, atores, atrizes, roteiristas, diretores, ouvi as opiniões, me articular com os setores que representam, de certa maneira, as grandes companhias, enfim, as grandes produtoras, e todos em uníssono, com um enfoque maior ou menor nesse ponto, debateram esse projeto em profundidade. E à medida que eu ouvia eles, eu conseguia contribuir mais com os debates, com o autor original do projeto, que é o deputado Munir Neto, com a assessoria. Então, eu senti que mobilizou outros deputados, assessoras e assessores, por exemplo, a assessora do deputado Munir Neto, que é uma roteirista queridíssima com quem eu consigo trocar, que foi debatendo conosco, consegui debater, inclusive, hoje eu dou aula numa escola... Você também é roteirista, Sou né? roteirista, eu dou aula, inclusive, de roteiro, numa escola de nível superior, e consegui debater com os meus alunos. Então, eu senti que isso foi semana passada, mas esse processo ele foi rápido, até porque a gente redigiu muito rápido para tentar tramitar com certa celeridade nas comissões, mas eu senti que mobilizou e foi profundo, e foram diversas opiniões, e a letra da lei que a gente apresentou é uma letra da lei contemplativa e necessária. E foi aprovada? Vai ser? Foi aprovada em primeira discussão, mas tudo aqui no parlamento precisa ir em 2 turnos, né? Então, foi sem emendas, foi aprovado sem emendas em primeira discussão, retorna agora em segunda discussão, para aí sim ser aprovado e ir para a sanção do governador. Agora, existe hoje em dia, no streaming e também na dramaturgia das novelas, uma espécie, entre aspas, de lei de cotas raciais. Agora você vê os negros presentes, mesmo que apresente situações ficcionais históricas, porque você
nos anos 30, 40, 50, você não tinha os negros em posição de proeminência, né, social e profissional no Brasil, com toda essa questão estrutural do escravagismo e também do preconceito de classe, né? E agora isso está seguindo uma linha da dramaturgia internacional, que é muito saudável, e você vê os negros em todas as situações. E isso é uma cota espontânea. Isso é uma cota espontânea dos produtores de televisão, até porque eles já acostumam o olhar do espectador. Uhum. Você pensaria num projeto que tornasse isso uma situação obrigatória? Não. Não é necessário? Não, você me perguntou, eu não assim, honestamente, nunca não pensaria nisso, assim, obrigar a um percentual de produção. Não, acho que é mais... Um percentual racial nos elencos ou nas equipes técnicas? Não, o que a gente faz muito na militância fora do parlamento, na minha militância também, sempre foi lutar para que a gente tivesse mais acesso aos espaços. E aí, quando eu comecei ali com 20 e poucos anos a atuar como roteirista ainda, enfim, fazendo trabalhos incipientes, eu ouvia muito, tem 10, 15 anos, que os elencos ainda eram muito pouco etnicamente marcados, mas que o pior estava por trás das câmeras. E eu pude constatar, porque ainda que você tenha um elenco totalmente negro, ou que você tenha uma protagonista ou um protagonista negros, o poder de decisão, e aí do ponto de vista... tanto do ponto de vista da distribuição dos recursos, pensando na estrutura hard da produção, mas também no poder de determinação do foco estético, e aí pensando na direção, na fotografia, estão num olhar naturalizado para a captura da branquitude. Então, talvez fosse mais importante a gente sensibilizar as produtoras e quem faz a obra audiovisual funcionar para contratar a equipe de elaboração técnica e artística mais negra, mais indígena, mais mulher. Por exemplo, o filme O Ataque dos Cães, que eu esqueci o nome da diretora, mas eu adoro o Piano. Ela é uma diretora... Luísa, qual é o nome da diretora do Ataque dos Cães? É Jenny Campion. Isso. Jenny Campion. Ela tem um olhar muito característico. Ela produz obras que você reconhece o corte, as questões, enfim, de determinação, de escolha do campo, de profundidade, da posição dos atores em relação ao quadro, o tempo de tela dentro de uma mesma locação, ou seja, a duração do plano. Isso tudo é uma estética particular, que está diretamente ligada a não só ao fato dela ser mulher, mas ao compromisso que ela tem de demonstrar a maneira sutil como as mulheres são oprimidas dentro de uma estrutura patriarcal. O Ataque dos Cães é isso. É claro que o tema é um tema que, enfim, leva a gente à defesa de uma sociedade mais igualitária em termos de gênero. É um tema que denuncia, é uma obra de denúncia da opressão da mulher. Mas mais do que o tema, as escolhas dela, do ponto de vista técnico-artístico, conformam uma estética peculiar. Então, o fato de mulheres atrás das câmeras, eu acho que isso é muito sintomático, aí pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, sendo estimuladas a poderem imprimir o seu tom a partir das suas obras. Eu penso assim. Você tem alguma posição já clara em relação à inteligência artificial? Vamos aos roteiristas americanos que entraram em greve, né? E que, porque eles exigem uma cota humana
nas fichas técnicas dos roteiros. Eu acompanhei a reivindicação dos grevistas, roteiristas norte-americanos. Isso está colocado, muito mais como possibilidade do que como aplicação, porque não há hoje. Eu acompanhei também a revista do Miguel Nicoleles falando sobre as ainda grandes dificuldades que a inteligência artificial apresenta em relação à construção de alguma coisa. Então, hoje não está colocada a substituição hoje de profissionais criativos por máquinas. Mas pode ser que em algum momento esteja. Agora, precisa entender que o que alimenta a inteligência artificial é a inteligência humana. Isso o professor coloca. E a gente pode caminhar para um momento em que isso signifique o barateamento do custo da produção e o descarte de profissionais da criação, especialmente profissionais do roteiro. Então, isso está colocado. Agora, tem processos de certa maneira, sucateamento da atividade do roteirista e precarização dessa atividade que já vem sendo implementados por algumas grandes companhias. Por exemplo, a questão das salas sem finalidade. Então, você é contratado, você fica um tempo desenvolvendo um projeto de uma terceira pessoa, com um grupo de roteiristas, né? Uma sala de roteiro que funciona por um período. Você não sabe se essa obra vai ou não para a produção, se ela vai caminhar ou se ela vai ser mais um banco de projetos. E aí, se ela não caminhar, depois você contrata uma outra sala que tem um trabalho menor e recebe menos sobre o trabalho já empregado de um outro grupo de roteiristas que também recebeu pouco. Né? Então, tem maneiras de sucateamento do trabalho dos profissionais criativos nesse universo de alta demanda que imprime um ritmo de produção em escala para alimentar os streams, o fenômeno do streaming. Esse sucateamento acontece em outros setores também, né? Na moda, é assim eles fizeram. Eles adquiriram, os grandes grupos adquiriram as grandes marcas, o que vale a marca, e eles fazem equipes que criam equipes anônimas. Eles fazem equipes, que você não sabe o nome, que criam coleções. Isso já existe. Então, eles compram um nome de um estilista que já faleceu, não sei quando, vendem aquilo e despersonificam a criação. Exatamente isso que acontece hoje com as salas de roteiro, as múltiplas salas de roteiro. Você fez um projeto muito importante da memória, né? Da memória dos desaparecidos e mortos pela ditadura. Eu queria que você falasse a respeito de um museu que você pretende, ou museu, ou um centro de referência, instalar no prédio do DOPS, aqui no Rio de Janeiro. O prédio está abandonado, hoje a sua administração pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. E o projeto vai muito na linha do movimento por memória, justiça, verdade e reparação histórica das vítimas da ditadura, que são vítimas que eram muito ligadas ao meu partido, ao Partido Comunista do Brasil, mas mais até do que isso, foram vítimas todas elas, independentemente da filiação partidária ou da estrita orientação ideológica, que estavam em defesa do alargamento, da conquista ou da retomada da democracia no Brasil. Né? Então, nós protocolamos uma lei pedindo. A lei é autorizativa, mas já a justificativa da lei, ela pede ao governador que transforme aquele espaço num museu por reparação às vítimas da ditadura, que empregue memória, justiça e verdade na sua curadoria, transformando aquele espaço num museu de reflexão e num museu que possa permitir com que a gente tenha contato com a nossa história para que inviabilize qualquer possibilidade de interdição democrática. Dentro dessa linha de resgate histórico, você tem outros projetos? A gente tem um projeto semelhante que autoriza também, na verdade, a Casa da Morte, lá em Petrópolis,
que autoriza o governo do estado a transformar aquele espaço em um espaço também de memória, justiça, verdade e reparação histórica às vítimas que sofreram ali, todas as vítimas da ditadura brasileira e de todas as ditaduras, né? E há uma previsão de tempo para esses projetos virem a ser votados? Não, o que a gente... Porque a prerrogativa de pautar é do presidente da Assembleia. Então, ele pauta os projetos de acordo com o que ele entende. Com as suas conveniências. Com as suas conveniências, né? E aí a gente pode... a gente está estudando um momento para pedir um pautaço, que provavelmente deve ser agora no final do ano, para que projetos, principalmente por conta da proximidade com as datas, com 13 de dezembro, que é a data de assinatura do AI-5 no Brasil, para que esses projetos venham à tona, porque a gente entende também que a sociedade civil se mobiliza em torno dessas datas descomemorativas, como é o nosso entendimento, nós devemos descomemorar o 13 de dezembro, e esse, acredito que é o entendimento também da maioria dos democratas, e a partir daí a gente vê uma janela de oportunidade para pedir ao presidente, gentilmente, que coloque em pauta esses dois projetos, avançando no estabelecimento mesmo, né, dos museus. E a partir disso, uma vez autorizado, a gente vai precisar fazer um outro movimento, que é sensibilizar o governador para que ele faça as alocações de recursos ou a previsão orçamentária que seja para transformar esses espaços em memórias, em museus de memória, verdade, justiça e reparação. Então vamos ver, vamos torcer por isso. Tomara, já fica aqui o apelo para o governador. Hoje em dia é tão difícil mobilizar, né? Tão difícil levar as pessoas às ruas, agora com o enfraquecimento dos sindicatos e uma série de itens, né? Uma série de assuntos e temas que levaram a esse esvaziamento, né? Do povo nas ruas. Você acredita que o brasileiro voltará a ocupar os espaços públicos com suas reivindicações? Que não sejam as reivindicações da direita? Eu acompanhei muitos analistas, cientistas políticos, que analisaram os últimos acontecimentos, principalmente os últimos 10 anos. A gente está em 2023, né? E são analistas que convergem em alguns pontos, mas em geral divergem. 2013 foi um momento de ascensão popular, mas que não encontrou capacidade de organização das suas reivindicações e identificação do campo. Então, me parece que no início de 2013, sim, havia uma mobilização popular que tinha uma consciência difusa da classe trabalhadora reivindicando melhorias concretas da sua condição material de vida e de existência. Porém, como a capacidade de interlocução dos movimentos sociais já organizados com esse grupo maior que saía às ruas era mínima e já estava bastante prejudicado por conta de uma série de questões, como a própria burocratização dos movimentos sociais, especialmente dos sindicatos, esse movimento foi facilmente capturado rapidamente para uma orientação mais conservadora, que pedia o fim dos partidos, que identificava, enfim, todos os males sociais como frutos da corrupção e, por conseguinte, canalizava uma oposição contra a presidenta Dilma e o governo do PT. E, apesar disso, a gente conseguiu ganhar o projeto popular democrático, conseguiu se sagrar vitorioso nas eleições de 2014, mas, a partir dali, a direita foi mais hábil e conseguiu criar tecnologias de mobilização mais sofisticadas. Mas também é curioso, apesar de a classe trabalhadora em geral, depois de 2014 e 2018, ter votado mais à direita, quem participava dos atos de rua num primeiro momento era a elite e a classe média, né? Só um tempo depois que as camadas populares voltaram para as ruas. Então, eu acho que a gente precisa primeiro compreender por que a gente tem essa dificuldade, por que os movimentos sociais organizados têm essa dificuldade de dialogar com o sentimento
da maior parcela da classe trabalhadora com as suas reivindicações justas e de se apresentar como uma espécie de liderança, ou pelo menos de representação daqueles sentimentos. E depois fazer um movimento que eu já defendo há muito tempo, que é de desburocratização dos quadros, né? Saindo, obviamente, não abandonando os sindicatos, mas dialogando mais com a população. Com a população hoje, aí eu acho que o grande nó, que também não se reconhece como classe trabalhadora, apesar de ser classe trabalhadora, não se reconhece porque também os vínculos com as organizações de categorias, as entidades classistas, foram se perdendo, não só porque os sindicatos se enfraqueceram depois da reforma trabalhista, mas também porque, historicamente, essa classe trabalhadora ficou mais complexa desde o período da redemocratização. E a gente não percebeu essa complexificação dessa classe trabalhadora, o surgimento de novas opções de dispersão no mercado de trabalho, ou como é que a juventude começava a querer se organizar dentro do mercado de trabalho. E acho que são muitas questões para que a gente volte a dialogar e mobilizar o sentimento coletivo. E também ela teve mais acesso a informações, mesmo que não sejam as informações corretas ou verdadeiras, mas ela teve mais abertura para informações, né? Essa classe trabalhadora, né? Agora, você acha que há a possibilidade, e disso se fala, de uma próxima, entre aspas, lava-jato, porque a direita não vai ficar parada. Ela sempre reage, ela sempre se reestrutura, ela sempre dá o bote num determinado momento. Você acha que há a possibilidade de, num mais ou menos breve tempo, nós temos uma outra articulação para derrubar a esquerda brasileira? Mas do ponto de vista jurídico, um golpe que tenha essas características ou um golpe mais geral? Um golpe mais geral. Eu acho que sempre, né? Eu acho que hoje, com a CPMI demonstrando como é que a extrema-direita foi criminosa, ocupando o governo federal, como é que aquelas figuras que se elegeram com a pauta da moralidade estão chafurdadas na lama, talvez a gente tenha um período de reavaliação das opções e das apostas dessa classe trabalhadora, e elas possam, inclusive, refletir sobre aquilo que eu acho que foram, que é enganadas por um tipo de disseminação de informação seletiva e falsa. Mas eu concordo, eu acho que a direita não descansa, a direita ela trabalha sorrateiramente e silenciosamente, né? Exatamente. E a esquerda tem uma coisa romântica, idealizada, de, às vezes, não perceber esses momentos, né? Também a gente tem menos acesso a recursos. Por exemplo, a própria Lava Jato foi urdida por inteligência norte-americana. Ficou comprovado que é uma estratégia de enfraquecimento, de assassinato de reputação a partir de crimes inventados contra lideranças, especialmente aqui da América Latina, né? Lideranças populares, lideranças que defendem, em geral, os interesses dessa classe trabalhadora, dos despossuídos, como aconteceu com a Cristina, como aconteceu em primeiro caso que eu lembro foi contra o Lugo, lá no Paraguai, enfim, contra a presidenta Dilma e o presidente Lula. Rafael Correia também sofreu perseguição no Equador, né? E depois do Rafael Correia a gente teve, enfim, aquela traição e consequente prisão do Julian Assange. Então, assim, esses recursos que os comunistas aqui, preciso dizer, sempre chamaram a atenção para que nós precisássemos ficar ligadas na utilização desses recursos, e sempre que a gente chamava a atenção, muitos democratas diziam, não, você está indo por uma linha conspiracionista. Vai se provando que, de fato, há uma inteligência organizada, orquestrada nos porões do grande capital para replicar modelos de golpes, modelos golpistas similares, né? Eles são tão pouco criativos que é tudo igual, né? Fica fácil para a gente, quando tem a Carol Proner, né, uma grande estudiosa do tema, identificar e denunciar.
E a própria teoria do conspiracionismo já é uma teoria forjada dentro desse caldeirão de esquemas para desestabilizar a esquerda e para fechar os nossos olhos, né, para os fatos reais, não é isso? Exatamente. Claro que a gente vai dividir, né? Conspirações que ligam contatos extraterrestres ou sociedades secretas. Isso tudo assim enfim, não tem o menor, não tem nenhuma materialidade. Mas esses aí ficam lá para os patriotários. Isso, esses são deles. Aí eles utilizam isso para dizer, isso não é disso que eu estou falando, estou dizendo assim, de materialidade. Observar que, por exemplo, há juízes daqui, que foram juízes, que hoje são parlamentares, que fizeram cursos e que têm comunicações com o sistema de justiça norte-americano, que não tem interesse na autonomia do Brasil e na soberania popular dos povos da América do Sul. Isso tem materialidade. E essas tentativas de desestabilização do Lula, você não vê isso já como o início de uma ebulição para colocar uma cunha num governo de esquerda? Apesar de que o Lula não é um homem de esquerda, ele já mesmo declarou isso, você sabe, né? Não, ele disse que não. Ele já disse que ele não é um homem de esquerda. E isso quem me falou foi um historiador, o professor Roberto Amaral, o ministro Roberto Amaral, que o Lula já declarou anteriormente que ele não era de esquerda. Eu considero o presidente Lula, dentro do que a gente pode identificar, principalmente hoje no Brasil, um presidente à esquerda, que compõe com uma frente ampla necessária para o momento de reconstrução do tecido democrático do país. Mas, enfim, respeito também a forma como ele se determina no espectro político-ideológico. Agora, acho que o presidente Lula vai sempre sofrer tentativas de interferência no seu governo, de mancharem a sua imagem, seja como estadista, seja como alguém que cumpre os seus compromissos. Agora, eu acho que há casos e casos. Por exemplo, uma demanda por maior escuta dos movimentos sociais em relação a uma ou outra indicação, composição de um ministério, ou a dotação de recursos específicos para uma área dada. Acho que isso é parte da democracia, espera-se que o presidente Lula faça. Claro que eu observo que há movimentos que tentam fazer cavalo de batalha de coisas que não deveriam, porque são questões laterais, né? São questões, pelo menos se não laterais, não são as urgentes, né? Como o combate à fome, como o lançamento de um programa de aceleração do crescimento que pode, se bem aplicado e com esforço coletivo, melhorar a questão do déficit de moradia, que impacta a população pobre, que não tem nem acesso à moradia, e por conta disso não tem acesso a saneamento básico. Isso é central. Promoção de empregos. Exatamente, geração de emprego através do aquecimento da economia. Porque eu tenho um projeto de sociedade, eu enquanto militante do Partido Comunista, que supera a propriedade privada dos meios de produção. Mas eu tenho senso de realidade, e como parlamentar preciso ter, de que nós não vivemos num horizonte próximo de uma sociedade que tenha abolido a propriedade privada dos meios de produção. Então, é preciso garantir o emprego, garantir o aumento real do salário mínimo, mas precisa convocar o setor produtivo para participar desse projeto. Você tem um sonho? Eu tenho muitos. Vamos lá. Eu digo, uma vez perguntaram, e aí... pensando na política, na minha atuação parlamentar, eu digo que o meu sonho é o pleno emprego com a estabilidade de preços. Né? Uma coisa que eu acho que a gente só viu no governo, no final, no segundo governo do presidente Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma. Quer dizer, você percebia o aumento significativo dos postos de trabalho, a gente chegou a uma situação teórica, né, formal, de pleno emprego, sem que houvesse um aumento galopante dos juros, inflação, porque o setor produtivo dava conta de absorver essa quantidade de valor dispersa no mercado de bens e consumo, de bens e serviços, e foi um momento muito, muito feliz, né? Eu acho que da democracia. Você acha que isso basta?
Não, eu acho que essa é um processo e eu acho que essa situação é um estado importante, mas acho que a gente precisa também, a partir daí, aí como, enfim, comunista que sou, atuar mais junto da classe trabalhadora para entender, para que nós conjuntamente, não que nós ensinemos, né, mas que nós conjuntamente cheguemos a um estado de compreensão, De consciência. de consciência da nossa situação de classe e para dar passos mais ousados, enfim, autonomia, soberania popular, soberania em relação ao centro do capital. Porque o bem-estar material, sem a consciência, gera uma direita raivosa. Exatamente, uma direita que não aceita perder nada. Gera também um uso irresponsável dos recursos naturais, que são finitos, enfim. A gente talvez tenha tido muita dificuldade de avançar na relação da conscientização coletiva. Muito obrigada, querida. Eu ficaria aqui Eu também. Muito bom, você é maravilhosa. Adorei, que delícia. adorei. Então, essa é a Dani Balbi, a nossa deputada estadual maravilhosa, primeira doutora transgênero no Rio de Janeiro, né? Isso. E primeira tantas coisas, e está quase ocupando o primeiro lugar no meu coração. Que delícia. Mas então, até a próxima semana, até as próximas entrevistas, e que venham outras entrevistas com a Dani Balbi, porque ela tem muito a falar. Só me chamar que eu venho.